E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito. O Luiz ele é especialista em commodities da Cerrado Corretora e nós vamos falar sobre temas interessantes relacionados ao mercado de commodities. Luiz, tudo bem? Olá, Toninho, tudo bem? Vamos aí. Mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença aqui no nosso programa. E nós vamos discutir aí temas interessantes. E eu já vou te perguntar logo de cara o seguinte: evolução dos preços médios das commodities agrícolas de novembro de 2019, novembro de 2020. Portanto, em um ano, como é que foi essa evolução de preços? Antônio, nós pegamos aí como referência o mês de novembro de 2019 e o mês de novembro de 2020 para mostrar que houve realmente uma variação positiva em relação a alguns produtos, né? E no caso específico, a gente observa que a soja, ela foi realmente o grande campeão de preço aí. Quando eu comparo novembro de 2019, ela estava em torno de R$90 e agora novembro de 2020, R$165. Nós tivemos uma variação de quase 84% na soja. Já junto ali, vindo na sequência, a gente observa o milho, que também saiu de R$44 para R$80 em novembro 20, né? Com a variação aí de 80%. Então, nós vemos aí o boi gordo subindo 42% em novembro de 2020 em relação a novembro de 2019. E o bezerro, você observa que, é importante ver esse gráfico, você observa que o bezerro, ele sobe 65%, Antônio, então ele sobe mais que o boi gordo. É um setor de preocupação para o pecuarista, porque na questão da reposição, a gente observa aí que ele vai ter uma certa dificuldade e observar também que como os grãos subiram mais, né, o grão subiu 80% e 83%. A variação de novembro para cá, novembro 19 e novembro 20, mostra que além da reposição, ele também vai ter um problema aí na compra de produtos, aí, insumos que subiram nesse sentido. Então, mostra que foi um ano onde nós tivemos vários fatores que impulsionaram esses preços, né? Nós já falamos aqui sobre o câmbio, sobre a China comprando bastante, e mostrou que a gente observa por esses preços aí que 2021 é um ano onde a inflação realmente vai vir mais cedo do que a gente espera. Luiz, quer dizer, foi um ano, vamos dizer assim, ligeiramente complicado, principalmente para quem não se planejou, para quem não tem o hábito de fazer conta, né? Sim. Para quem não tem o hábito de encarar a coisa com muito profissionalismo. Aquele que levou meio na galega, mesmo com uma arroba a R$300 ou até um pouco mais, está tendo ainda prejuízo. Exatamente, porque nem sempre o lucro está no preço de venda, está no preço de produção, de custo seu. Uhum. No final você tem que fazer essa conta, né? Muitas vezes você vende muito caro, mas você teve uma produção também que exigiu muito que você gastasse bastante para chegar naquele percentual. É verdade. Luiz, evolução dos dados de venda dos maiores estados exportadores do Brasil. Vamos falar sobre isso agora. Vamos falar. Nós temos aí uma projeção onde mostra que alguns estados que, basicamente, eles cresceram bastante nesse processo aí, Antônio. Nós temos aí o Mato Grosso se destacando mais uma vez. É importante a gente olhar, nós pegamos de 2016 para 2020. Então, quando você pega 2016, o Mato Grosso estava exportando, nós estamos falando em bilhões de dólares ali, né? Então, nós estamos falando em 11,46, melhor dizendo, bilhões de reais. 11,46 bilhões era que o Mato Grosso exportou na cadeia do agro. E fechou agora 2020 com 15,26 bilhões. Então, quando você compara 2016 para 2020 no Mato Grosso, houve uma evolução de 33% na expectativa, no volume de exportação do agro, né? Muito bom, né, Luiz? Excelente. E um estado que aparece também crescendo bastante é o Pará, mas aí o Pará é 1,8 bi e ele foi para 1,18 bi, ele foi para 1,71 e o Pará cresceu 44%. Então foi uma surpresa também, apesar de ser em valores nominais, ele cresceu menos, né? Ele é 1,4. E São Paulo foi um efeito negativo, que era um estado com 14 bilhões, ele continua dentro dos 14 bilhões e recuou. E Goiás está aí com em quarto lugar, com 5,58 bilhões. Houve
um aumento de 38%, mas Goiás continua patinando entre 4,4 e 5,5 bilhões. Nós temos que melhorar um pouquinho a performance de Goiás nas exportações aí. Agora, Luiz, como é que fica China e Brasil nesse contexto político atual? Antônio, como é que você faria com um cliente seu que compra 46% da sua produção, que é o país que investe quase 55 bilhões nos últimos 10 anos no seu país? Como é que você faria um relacionamento com esse país que não fosse buscar o melhor entendimento, a melhor maneira de atender as necessidades desse país, de uma maneira que você também crescesse junto com ele, né? Então, nós estamos falando da China, que recentemente criou um bloco agora na Ásia com mais 14 países, e mostra a importância da China, porque nós vamos ver, esse gráfico só foi colocado pegando abril de cada mês, mostrando, Antônio, que o grande parceiro nosso comercial é a China, o grande parceiro nosso comercial é a China há mais de 10 anos, não só na questão da exportação, como também na questão de investimentos. Enquanto a China colocou aqui 55 bilhões em investimento, os Estados Unidos colocaram 18 bilhões. Então o Brasil tem que entender melhor a China, o nosso Ministério das Relações Exteriores precisa buscar um entendimento melhor e não se pode brincar nas relações exteriores como a gente está brincando em redes sociais e colocando em risco um fator que nós conquistamos desde 2009, que a China é o maior comprador do Brasil. Quer dizer, de maneira geral, e levando assim para o português bem tranquilo, se a China espirrar, nós temos que correr lá e dar o xarope para ela. E é uma grande falta de percepção achar que a China vai depender eternamente do Brasil. Isso aí é um ledo engano. Então, o Brasil tem que acordar. A China já teve uma certa controvérsia com a Austrália, que é o 6º maior exportador para a China. Simplesmente a China ela entrou com várias sanções contra a Austrália lá, que causou grande prejuízo para a Austrália. Então o Brasil precisa se precaver, ele tem que crescer de uma maneira saudável, e o Brasil tem que manter relacionamento com a Argentina, que é o grande comprador do Brasil na América Latina, tem que manter relacionamento com a China, com os Estados Unidos, com o Chile. As questões comerciais, ela tem que ser separada das questões ideológicas. Essa é a grande questão. E o Brasil, infelizmente, nesse momento, nós estamos sendo o grande vilão da situação em vários países. Isso é muito perigoso para quem quer sair de uma pandemia. Eu acho extremamente perigoso. Está na hora de acordar e os estados e abrir os olhos com isso aí. Resumindo, temos que ser profissionais. Temos que ser mais do que nunca, porque a concorrência está aí a todo momento. É verdade. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso programa. Temas relevantes, importantes e deixando aí o nosso público bem atual sobre tudo que está acontecendo no mundo do agronegócio e também político. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande dia a todos. Obrigado.